Graças a Deus. Louvado seja aquele que vive, aquele que reina para sempre, aquele que tem nos abençoado, aquele que tem derramado da sua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Então devemos ser muito gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Você que trouxe a sua Bíblia, mesmo assentados, vamos ler dois textos. O primeiro é Salmos, capítulo 31, versículo 12. Capítulo 31, versículo 12. Salmos, capítulo 31, o verso 12. O salmista escreve: sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Sou considerado como um vaso quebrado. Sou considerado como um vaso quebrado. Esse é o texto básico. Mas o segundo texto que eu quero ler com os irmãos é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. 2 Coríntios 4, verso 8 e 9, nos diz assim. O primeiro texto que nós lemos, o salmista diz: eu sou como um vaso quebrado. Sou como um vaso quebrado. Agora o apóstolo Paulo nos escreve dizendo: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Aleluias. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos. Não é assim que acontece? Às vezes ficamos perplexos com os acontecimentos, com as coisas que acontecem, mas não perdemos a esperança. Aleluias! Mas não perdemos a esperança. Verso 9: somos perseguidos, mas jamais desamparados. Somos perseguidos sim, mas jamais desamparados. Você jamais vai estar só, sem que esteja com você a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós somos perseguidos sim, mas jamais desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Aleluias. Somos abatidos, mas não destruídos. Agora, por gentileza, Sara, volte para Salmos, capítulo 31, versículo 12, porque esse é o texto básico que Deus quer falar conosco nesses minutos que nós temos. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Sou considerado como um vaso quebrado. Quem nunca se sentiu ou está se sentindo quebrado pelas circunstâncias? Quem nunca? Porque as circunstâncias nos quebram. Situações que enfrentamos nos deixam tristes, nos deixam, igual lemos aqui, o apóstolo Paulo escreveu, perplexos. Então tem situações que nos quebram. Tem pessoas que estão aqui nesta noite, que está igual o salmista, como um vaso quebrado por alguma situação que está enfrentando, por algum problema que está enfrentando. Tem dias que você acorda, isso é normal. Tem dia que nós acordamos e acordamos crendo que vamos vencer, que tudo vai acontecer. Pode ninguém crer, mas tem dia que acordamos que sozinho nós cremos que as coisas vão mudar. Mas tem dias que acordamos que todos estão crendo, às vezes nós não. Porque às vezes somos como um vaso quebrado. Quebrado pelos problemas,
quebrado pelas lutas, quebrado pelas circunstâncias, quebrado por algo que ouvimos, quebrado por algo que vemos, quebrado por situações que estamos vivenciando. Então, quem nunca se sentiu como um vaso quebrado? Quantos dos músicos, instrumentistas, quem está na projeção, os diáconos, diaconisas, os pastores, às vezes vêm para a igreja precisando ouvir uma palavra, às vezes quebrado, mas entenda uma coisa, mesmo quebrado você não deixou de ser vaso. Mesmo quebrado, você continua sendo vaso. Às vezes tem momentos que você vem para a igreja, tira o serviço como diácono, como diaconisa, vem aqui tocar os instrumentos, ministrar louvor, mexer na projeção, às vezes precisando de uma palavra, e Deus te leva a dar uma palavra para alguém, Deus te leva a abraçar alguém, a consolar alguém, a confortar alguém, sendo que às vezes você está quebrado. Quem nunca? Quem nunca? Quantas vezes o pastor Moisés não veio pregar aqui? Como outros pastores, outros irmãos também, às vezes quebrado por dentro. Mas vem mesmo assim. Sabe por quê? Podemos estar quebrados, mas nunca deixamos de ser vaso. É quebrado, mas está quebrado, mas continua sendo vaso. Então é sobre isso que Deus quer nos ensinar. Quando me sinto quebrado, o tema da mensagem é: quando me sinto quebrado, Deus ainda me vê. Aleluia! Você pode ter entrado aqui essa noite quebrado. Ninguém sabe o que você está passando, ninguém sabe o que você está enfrentando, mas Deus manda te dizer e me dizer também. Você pode estar até quebrado, mas mesmo assim Deus te vê. O vaso quebrado Deus está vendo também. Aleluias! Então é sobre isso que Deus quer nos ensinar nesta noite. Vivemos em um tempo em que as pessoas são facilmente descartadas. O mundo que vivemos, as pessoas são facilmente descartadas. Se não consegue, não serve mais, troca-se por outra pessoa. Às vezes o patrão, às vezes tem um funcionário que está meio devagar, aí esse não serve, manda embora, traz outro. Por quê? Porque vivemos em um tempo em que as pessoas são facilmente descartadas. Descartam-se pessoas. Se não produzem, não aparecem, não dão retorno, logo são esquecidas. E Davi, esse salmo que nós lemos, ele chega a um ponto da sua vida em que ele diz: sou como um morto, como um vaso quebrado. É o que ele estava sentindo, não é falta de fé. Ele estava se sentindo como um morto, como um vaso quebrado, e isso não é falta de fé, era o que ele estava se sentindo. Mas entenda uma coisa: quando me sinto quebrado, Deus continua me vendo. Quando você se sente quebrado ou quebrada, Deus continua te vendo. Mesmo que as pessoas te descartem, mesmo que as pessoas me descartem, mesmo que as pessoas não acreditem, não confiem mais em você ou em mim, você às vezes se sente quebrado, assim como Davi. Mas entenda uma coisa: Deus ainda está te vendo. Deus ainda está vendo a tua luta, Deus ainda está vendo a sua prova, Deus ainda, aleluias, Deus ainda está trabalhando na sua vida. Deus ainda está trabalhando no barro, pode ter quebrado. E vamos ver aqui, que lá em Jeremias diz que o vaso se quebra, mas quebra na mão do... Aleluias! Você pode até estar quebrado pelas circunstâncias, você pode até estar quebrada pelas circunstâncias, mas você está na mão do oleiro, e o oleiro está te vendo, e o oleiro está nos vendo. Então Davi chega ao ponto
Há um ponto da sua vida que ele diz: sou como um morto, como um vaso quebrado. É um coração ferido falando com Deus. É um coração que está ferido pelas circunstâncias falando com Deus. É por isso que não devemos julgar as pessoas no sentido de que essa pessoa é fraca, essa pessoa não consegue nada, essa pessoa está desanimada demais, está para baixo demais, está triste demais, como se ficar triste fosse pecado. Você não sabe o que a pessoa está enfrentando, você não sabe o que a pessoa está passando. Às vezes é momento mesmo de ela se entristecer pelo momento que ele está passando. Mas às vezes a gente quer que a pessoa fique sorrindo o tempo todo. Você tem que sorrir, põe um sorriso no rosto. Mas às vezes você não sabe o que a pessoa está enfrentando. Às vezes está com o coração partido, num momento difícil. Precisamos entender o outro. Precisamos compreender o outro, olhar sem julgar. Essa pessoa está fraca demais, está mole demais. Não, irmão, às vezes é o momento que ele está vivendo, a situação que ele está passando. É um coração ferido. Davi estava com o coração ferido falando com Deus. Me sinto como morto, como um vaso quebrado. Imagine um vaso de barro, muito bonito. Imagine na sua mente aí um vaso de barro, muito bonito, usado todos os dias em uma casa. Um dia ele cai, quebra, racha. E o que fazem com ele? Todo mundo faz. Quando um vaso de barro quebra na nossa casa, a gente joga fora. Mas com Deus não é assim. Tem muitas pessoas quebradas diante de Deus. Só você e Deus sabe o que você está passando. Só você e Deus sabe o que você está enfrentando. Só você e Deus sabe as lutas que você enfrenta, as dificuldades que você enfrenta. Só você e Deus, ninguém mais sabe. As pessoas podem até supor, as pessoas podem até tentar descobrir, mas só você e Deus sabe tudo o que você está passando. Então, com Deus não é assim. As pessoas estão quebradas literalmente por dentro. Tem pessoas que às vezes não têm reação. Irmãos, literalmente o que eu estou dizendo aqui, estão sem forças. Aí, sabe o que a Bíblia nos ensina? Vou parar um pouquinho aqui. Romanos capítulo 15, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Irmão, tem pessoas que estão sangrando do nosso lado. Tem pessoas que estão sangrando por dentro. E a gente às vezes só acusa, só fala mal, só critica. Não tem força, não tem ânimo. Mas não é bem assim. Tem situações que não é bem assim. Aí, se alguém está se sentindo forte, olha o que a Bíblia nos ensina. Nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos. Porque a vida é como uma roda gigante, pode ter certeza. Hoje você está em cima, mas a roda da vida continua girando. Aí quando você estiver descendo na roda da vida, aquele que estava embaixo vai estar por cima. Não, nós que somos fortes, temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos. Procurar entender por que o outro está agindo assim, o que está acontecendo, por que não está vindo. Procurar entender a fraqueza dos fracos. Você não sabe como essa pessoa está. Talvez ela esteja igual Davi disse, e não é pecado. Eu estou como um vaso quebrado. Eu estou quebrado pelas circunstâncias. Eu estou quebrado pelas lutas. Eu estou quebrado pelos problemas. Aí o texto continua.
Então devemos fazer isso daí, suportar a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Então, irmãos, precisamos olhar com mais misericórdia para o outro. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Misericórdia é procurar entender o que o outro está passando. Então, quando o vaso quebra, se joga fora. Mas com Deus não é assim. Para muitos, vaso quebrado não serve mais. Para muitos, vaso quebrado não serve mais. Mas o problema não está no vaso. Está em quem decide o destino dele. O problema não está no vaso, está em quem decide o destino do vaso. Aleluias! A situação é nas mãos de quem você está, nas mãos de quem eu estou, porque o problema não é o vaso quebrar, o problema é nas mãos de quem nós estamos. E se nós estamos nas mãos de Deus, pode ficar tranquilo, porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Mas eu vi alguém quebrado e ninguém estende a mão, ninguém ajuda. Não tem problema se ninguém ajudar, mas se aquela pessoa estiver nas mãos de Deus, Deus vai refazer naquele vaso. Aleluias! A Bíblia nos ensina. Jeremias diz que o vaso se quebra na mão do oleiro. Jeremias capítulo 6, por gentileza. O vaso se quebra na mão do oleiro. Aleluia. Você até pode estar quebrada, você até pode estar quebrado, mas se você estiver nas mãos do oleiro, fique tranquilo, fique tranquila. Jeremias capítulo 6. Isso, a partir do versículo 1. Se eu não falar, não tem como ele saber, né? A partir do versículo 1. Agora, pois... Não, é 6 não. Onde eu tirei 6 também? É 18. Está tudo errado, irmãos. Eu falei 6, não falei o versículo. É 18 a partir do verso 1. Jeremias 18 a partir do versículo 1. Palavra de Yahvé. O Senhor, aleluias, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Irmãos, não adianta. Quem quer falar com Deus, primeiro precisa descer. Desce para o joelho, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Então temos que descer, aleluias, desce. Quer subir? Primeiro desce. É o contrário. Quem quer ser grande, primeiro desce. Desce à casa do oleiro. Humilha-se diante de Deus. Humilha-se diante da potente mão de Deus. A soberba precede a ruína. Mas aquele que se humilha diante de Deus, Deus vai exaltar aquela pessoa. Deus vai levantar aquela pessoa. Então dispõe-te e desce à casa do oleiro. Para quê? Para receber a instrução, a mensagem. Desci, aí ele fez o quê? Obedeceu. Aonde está escondido nosso milagre? Atrás da nossa se o Júnior entender isso. Se nós entendêssemos isso. Tem até um louvor do Nani Azevedo que ele diz: se o meu povo que me adora me ouvisse, me obedecesse. Aí o louvor diz assim: eu abriria as janelas dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia! Eu abriria as janelas
dos céus, se o meu povo me obedecesse. Ai, irmãos, se eu aprender isso, se eu colocar isso em prática na minha vida, obedecer. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra. O oleiro é Deus, aleluias. Lá estava Deus concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. O vaso de barro que ali ele estava formando estragou-se, mas estragou aonde? Tem um texto, tem uma versão que diz quebrou-se, estragou ou quebrou aonde? Nas mãos do oleiro. Aleluias! Talvez você está toda quebrada, mas está nas mãos do oleiro. Talvez você está todo quebrado pelas circunstâncias, mas está nas mãos do oleiro. É por isso que você não desiste, é por isso que você continua, é por isso que mesmo quebrado você prega, é por isso que mesmo quebrado você toca instrumentos, é por isso que mesmo quebrado você ministra louvor, é por isso que mesmo quebrado você tira serviço como diácono, diaconisa, é por isso que mesmo quebrado você sai da sua casa e vem cultuar a Deus, porque você está nas mãos do oleiro. Porque nós estamos nas mãos do oleiro. Aleluia. E o oleiro está trabalhando. Quebrou em suas mãos. Aí, irmãos, Deus não descarta. Ele poderia pegar um outro barro. Não poderia? Poderia. Não, mas ele não pegou outro. E ele o refez qual? Aquele vaso que foi quebrado, aquele vaso que estava quebrado, ele refez o mesmo, porque Deus quer fazer de cada um de nós vasos de honra, para a glória do nome dele. Então ele usa o mesmo material. Quantas vezes o Júnior se quebrou? Ou está quebrado? Ele usa o mesmo material, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com o desejo de quem? Dele. Moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então, Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro, aleluias, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Nós somos como barro nas mãos do oleiro. Às vezes estamos quebrados pelas circunstâncias, quebrados pelas situações, quebrados pelos problemas. Aí o oleiro começa a trabalhar na nossa vida, ele começa a trabalhar na minha e na sua vida, e começa a refazer um vaso novo. Aleluias, aleluias. Quando me sinto quebrado, Deus ainda me vê. Eu posso até estar quebrado, mas nunca deixei de ser vaso. Você pode até estar quebrada pelas circunstâncias, mas nunca deixou de ser vaso. Esse é um momento que você está passando, esse é um período que você está passando, esta é uma situação que você está passando, mas o oleiro ele não vai remendar o vaso, não vai usar uma cola transparente para remendar o vaso e passar uma argamassa por cima para esconder as rachaduras. Não, o oleiro vai te amassar, o oleiro vai me amassar e vai refazer um vaso novo. Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Há dias
em que até os fortes se sentem esquecidos. Davi falou aqui, estou esquecido no coração deles. Há momentos que até os fortes se sentem esquecidos. Isso é normal, você é ser humano. Você é ser humano. Só uma coisa, irmãos, não podemos fazer. Você pode estar, não sei como você está hoje, está quebrado, está quebrada, está sendo moldado, já é um vaso refeito, eu não sei, mas de uma coisa nós não podemos abrir mão. Nunca abra mão de Jesus. Nunca abra mão de Jesus. Nunca abra mão de estar na presença de Deus. Nunca abra mão de ter comunhão com Deus. Nunca abra mão de Jesus. Fique sempre nas mãos do oleiro. Fique sempre nas mãos de Deus. Por mais difícil que esteja nas mãos de Deus. Por mais difícil que esteja nas mãos do oleiro. Amém, irmãos? Que a qualquer momento ele refaz esse vaso. Aleluias! Então há dias em que até os fortes se sentem esquecidos. Davi era o quê? Rei. Já pensou um rei dizer? Me sinto como um vaso quebrado. Davi era rei. Davi era ungido. Para quem pensa que, não, eu sou ungido do Senhor. Sou ungido do Senhor. Agora eu não tenho problema mais. Agora eu não fico enfermo mais. Agora eu não enfrento crise financeira, nem crise no casamento, nem crise com os filhos. Agora, irmãos, não tem nada disso. Davi era rei, Davi era ungido. Davi, a Bíblia chama de um homem segundo o seu coração, mas teve um momento que ele se sentiu como um vaso quebrado. Aleluias, como um vaso quebrado. Davi era guerreiro. Mesmo assim, se sentiu invisível. Mesmo assim, se sentiu invisível. Sentir-se esquecido não significa que Deus te esqueceu. Guarde isso. Sentir-se esquecido não significa que Deus te esqueceu. Significa sim que você ainda é humano. Que você ainda é humano. Mas Deus jamais te esquece. Isaías 49:15. Isaías 49:15. Sentir-se esquecido não significa que Deus te esqueceu. Significa que você continua sendo ser humano, que ainda é humano. Isaías 49:15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? E Deus pega a figura da mãe. Por quê? Quem que gera 9 meses? A mãe. Primeiro contato é com a mãe. A mãe é mais emotiva. Mãe é mais emotiva. Não que o pai vá abandonar, mas mãe é mais emotiva. Mãe é mãe. Eu nem sei quem inventou essa frase, mas desde criança eu aprendi isso aí. Mãe é mãe. Amor de mãe é diferente do amor de pai, e não quero comparar quem ama mais, mas mãe é mãe. Aí Deus pega a figura da mãe. Pode uma mulher, porventura pode uma mulher que é mais emotiva, que gerou ali, antes do pai ser pai, a mãe já era mãe, porque a criança, ela já tinha contato com a criança, 9 meses ali. Lá em casa eu ficava vendo, tanto a Amanda como o Nicolas. A Roberta, deixa eu falar, hein? Os dois nasceram com 5 quilos. 5 quilos é alguma coisa, 4 quilos e 700, não sei, 4 quilos e 800, 51 centímetros. A Roberta vai ficar com a barriga lá em casa aqui.
Aí para dormir, quando estava perto de nascer, para dormir, virava para um lado, aquele calor. Mas Deus dá força para as mulheres. Deus abençoe as mulheres. Então a mãe já sentia a criança antes do pai sentir, que estava ali em contato com ela. Aí Deus pega a figura da mãe. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, contudo eu não me esquecerei de ti. Então, ainda que você se sinta só, abandonado, esquecido, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Lembre-se, quando me sinto quebrado, Deus ainda me vê. Deus está te vendo todo quebrado. Irmãos, é que tem coisas que a gente não fala para ninguém. Não é verdade? Tem coisas que a gente não fala para ninguém. Nem para o esposo, nem para a esposa, só para Deus. E eu aprendi isso muito com o pastor Daniel. Ele falou assim, chefão, tudo que eu tenho que fazer, eu falo para Deus. Tem coisas que... Sabe por quê? Às vezes a esposa não vai entender. Aí eu penso assim, se eu falar isso com a Roberta, eu vou jogar um fardo sobre ela, uma preocupação sobre ela. E vice-versa deve pensar a mesma coisa também. Tem coisa que a gente não fala para ninguém, só para Deus. Então, irmãos, o quanto você está quebrado ou quebrada, ninguém sabe. Mas mesmo quebrado, Deus ainda te vê. Deus ainda está vendo. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo tudo que você está passando. Deus está vendo. O mundo descarta as pessoas. O mundo descarta as pessoas. Mas Deus as recolhe. Deus as recolhe. Pode até ser um vaso quebrado. A gente até costuma brincar, tem uma brincadeira de mau gosto, né? É o patinho feio da família. Não, irmãos. Aquele que é feio da família, Deus recolhe aquela pessoa. Deus está olhando para aquela pessoa. Deus está mirando naquela pessoa. Deus, se você está orando, Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. Aleluias! Então o mundo descarta, mas Deus recolhe. Aí Davi disse, sou como um vaso quebrado. Aí quebrado para o mundo é o mesmo que inútil. Não tem utilidade. Quebrado para o mundo é o mesmo que inútil. Não tem utilidade. Para o mundo, o fraco é descartável. Para o mundo, o fraco é descartável. Mas a Bíblia nos ensina assim, diga ao fraco, sou... Aleluia. Diga ao fraco, sou forte. A Bíblia nos ensina assim, quando Paulo orou a Deus que retirasse o espinho da sua carne. Ele falou assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluias. Para o mundo, o fraco é descartável, mas para Deus, Gideão, vai nessa tua força. Aleluias. Apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Aleluias. Diga ao fraco, sou forte. Aleluias. Para Deus, Ele levanta o homem do monturo e o faz assentar entre reis e príncipes. Deus é aquele que exalta as pessoas. Aleluias. Aleluias. Deus levanta. Deus só quer, Ele sempre quer levantar. Deus sempre quer te levantar. Deus sempre quer me levantar. Então, para o mundo, o fraco é descartável. Mas para Deus, através do poder dele que se aperfeiçoa na fraqueza, Deus usa o fraco para fazer muitas coisas. Deus usa o fraco para confundir os fortes. Aleluia! Deus é maravilhoso.
para que todos reconheçam que a glória é dele, não nossa. Não nossa, não somos nós quem fazemos, é Deus quem faz através de nós. Aí, para o mundo quebrado é inútil, fraco é descartável. Aí, irmãos, quando a pessoa quebra-se na mão de Deus, o quebrado nas mãos de Deus é matéria-prima. O quebrado nas mãos de Deus é matéria-prima, aonde Ele vai trabalhar aquele vaso, Ele vai trabalhar até fazer de você e de mim um vaso de honra. Então, quebrado nas mãos de Deus é matéria-prima. O fraco nas mãos de Deus é a oportunidade da glória de Deus se manifestar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, que é a presença de Deus. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. É por isso que quebramos às vezes, é por isso que quebramos, porque somos vaso de barro, mas temos um tesouro dentro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então às vezes até quebramos, mas o oleiro trabalha em cada um de nós. É por isso que Deus nos fez do pó da terra, para reconhecermos que sem Ele não somos nada. Aonde fica o pó? Não é verdade? O pó está no chão. Eu estou pisando em cima de pó aqui. Você vem andando aqui, tem pó no chão da igreja. Na rua tem pó. Aí Deus pega o pó, insignificante, sem valor, mas aí Ele coloca dentro de nós algo de grande valor. A sua presença, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aí temos a parte A, nós temos, porém, este tesouro em vaso de barro. O barro não vale nada, mas o poder de Deus, que é o Espírito Santo, aleluias, que nos faz fortes, que nos faz grandes, que nos faz crescer, que nos faz avançar, é a presença de Deus, é o tesouro que temos aqui. É por isso que a Bíblia nos ensina: não extingais o Espírito Santo, não apagueis o fogo do Espírito. O pastor Daniel pregou sobre isso. Não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo, o qual fostes selados para aquele grande dia. A Bíblia nos ensina: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Lá em Levíticos, o fogo que acendeu foi Deus, através do Espírito Santo na nossa vida. Deus acendeu o fogo, mas manter a chama acesa depende de mim e de você. Então precisamos manter aceso dentro de nós o poder do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo, aleluia, a glória de Deus que está em nós. Até mesmo porque é o Espírito Santo quem vai nos conduzir até voltarmos para casa. Porque a sua casa não é aqui. Não é verdade, pastor Moisés? A nossa casa não é aqui. A nossa casa não é terrena, a nossa casa é celestial. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos aqui de passagem. Esses dias eu estava assistindo na rede social a inteligência artificial. Aí eles pegam uma pessoa e começam a mostrar as pessoas que já morreram. Aí mostra lá aqueles artistas que já morreram, entrevistando aqueles artistas, vários artistas. Eu falei, engraçado, quanta gente já morreu. Irmãos, estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. O apóstolo Paulo disse: ainda que o meu homem exterior, essa carne aqui se corrompa, porque vai se corrompendo mesmo, vai se destruindo mesmo, um dia ir para o caixão. Aí ele fala assim: contudo, o meu homem interior se renova dia após dia. Não apague o fogo do Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai transformar esse corpo aqui, corruptível, em um corpo incorruptível. É o poder do Espírito Santo.
Graças a Deus. Estamos quase encerrando para orarmos. Então temos esse tesouro em vasos de barro. Somos vasos de barro. Barro é pó, é poeira. Aí o valor que nós temos é o Espírito de Deus que está em nós, a presença de Deus. Aí a presença de Deus nas nossas vidas, ali é o poder de Deus nas nossas vidas que nos fortalece, nos abençoa e nos ajuda. O oleiro trabalha justamente nos vasos quebrados. O oleiro não joga o vaso fora, ele recolhe os cacos. Não sei se tem alguém aqui sentindo um caquinho. Eu estou sentindo todo quebrado como um caco. Fique tranquilo. O oleiro recolhe os cacos, vai recolhendo todos os cacos. Eu me quebrei naquela situação que eu enfrentei, não sei se eu vou conseguir me levantar. Agora eu me quebrei nessa situação, me quebrei naquela situação. O oleiro vai juntando caco por caco e começa a trabalhar na minha e na sua vida. Aleluias! Ele recolhe os cacos, coloca água, amassa o barro novamente e faz outro vaso, muitas vezes melhor que o primeiro. Tem até um louvor que diz: deixa Deus amassar o barro, deixa Deus amassar o barro, Ele está fazendo um forte jarro, deixa Deus amassar o barro. E o que Ele faz é sempre melhor do que o anterior, porque até mesmo que a santificação é um processo. Deus está me fazendo melhor hoje do que eu fui ontem. Amanhã, se assim Ele me permitir estar aqui, Ele vai me fazer melhor do que eu fui hoje. Então toda vez que o vaso é refeito, você melhora, eu melhoro nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro tem jeito. Aquele rapaz não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Mas isso é coisa do mundo. Pau que nasce torto, morre torto. Aquele rapaz não tem jeito para ele mais. Aquela moça não tem jeito para ela mais. Irmãos, deixa o dia que o oleiro pegar ele, deixa o dia que o oleiro pegar ela e começar a trabalhar na vida dele, trabalhar na vida dela. Ele vai fazer daquela pessoa um vaso novo, um filho novo, uma filha nova, um esposo novo, uma pessoa nova. Aleluias! Porque Ele sabe como trabalhar. Deus não remenda vidas. Na parede aqui, por exemplo, está aqui, no natural. Se pegar a furadeira e furar, não gostei não, quero mudar o furo. Aí você tira a bucha, coloca uma massa e remenda. Ali tem um remendo. Não está inteiro mais, tem um remendo ali. Deus não faz assim. Deus não remenda vidas. Deus não remenda vidas. Deus as refaz. Deus as refaz perfeitamente, porque Ele é Deus. Ele é Deus. O valor do vaso está nas mãos de quem o segura. Um vaso quebrado na mão de um homem, é lixo. Agora um vaso quebrado nas mãos de Deus vira testemunho. Aleluias! Vaso quebrado nas mãos de Deus vira testemunho. Aleluia! Você vai dar testemunho do que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou dar testemunho do que Deus vai fazer na minha vida, porque vaso quebrado nas mãos de Deus vira testemunho de bênção, de vitória, de porta aberta. Aleluias! O que define seu futuro não é o quanto você se quebrou, mas nas mãos de quem você está colocado. Você pode ter se quebrado várias vezes, as circunstâncias, as situações, isso não tem problema nenhum. Se você está nas mãos de Deus, é isso que faz toda a diferença.
é estar nas mãos de Deus. Estamos partindo para a conclusão para orarmos. Se você se sente esquecido, se você se sente esquecido neste momento, estou quebrado, estou quebrada, guarde isso no seu coração. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Se você se sente quebrado, Deus está te moldando. Tem um livro do Max Lucado que fala sobre isso, moldados por Deus. Se você se sente quebrado pelas circunstâncias, pelos problemas, Deus está te moldando. Se pessoas te descartaram, quer dizer uma coisa, não se preocupe com elas, porque Deus está te preparando para o melhor que Ele tem para fazer na sua vida, na sua família. Deus está te preparando. Não saia das mãos do oleiro por causa da dor do processo. Não saia das mãos do oleiro por causa da dor do processo. Quem suporta o processo, alcança a bênção. A dor do processo dói. Você chora, você se entristece, mas nunca se esqueça que o oleiro está trabalhando na sua vida. Amém, irmãos? Não se esqueça. Não se esqueça que o oleiro está trabalhando. Davi disse, encerrando agora: sou como um vaso quebrado. Mas o mesmo Davi também declarou, aí no mesmo Salmos 31, verso 14. Ele diz, sou como um vaso quebrado. Mas no capítulo 31, verso 14, Davi declara, Salmos 31, verso 14, ele realmente, eu sou como um vaso quebrado. Mas no verso 14 ele diz, mas eu confiei em Ti. Eu confiei em Ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Você pode até estar se sentindo como um vaso quebrado, mas jamais deixe de confiar em Deus. Jamais deixe de confiar em Deus. Graças a Deus. Entregue os seus cacos a Deus. O oleiro ainda está trabalhando. O oleiro ainda está trabalhando. E o vaso que ele está formando é para carregar a glória dele. Amém, irmãos? Entregue os seus cacos nas mãos do oleiro. Talvez o seu esposo nem sabe como você está quebrada por dentro. Talvez o seu esposo nem sabe como você está quebrada. Talvez a esposa não saiba como o esposo está quebrado. Talvez os pais nem saibam como os filhos estão quebrados por dentro. Mas eu tenho uma boa nova para você. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Fiquemos em pé neste instante. Deus está te vendo. Feche os seus olhos neste instante. Entregue todos os seus cacos nas mãos do oleiro. O oleiro está trabalhando na sua vida. Você pode estar até quebrado, mas você ainda é vaso. E o oleiro está trabalhando na sua vida. Entregue tudo nas mãos dele. O oleiro está te vendo. O oleiro está te vendo. Deus está te vendo. Deus quer refazer este vaso quebrado que é você. Deus quer refazer este vaso quebrado que sou eu. Deus quer refazer a nossa vida. Ele quer nos moldar novamente. E quando Deus nos molda, Ele não nos remenda, Ele não nos emenda, Ele nos refaz de novo. Refaça nesta noite, Senhor Jesus.